A gente fala agora de um dos assuntos que se tornaram aí alvo de uma discussão importante na internet, fim da escala 6x1. Quero inclusive convidar você da audiência a rever lá no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC, a discussão do ponto de vista de hoje, nosso programa, que foi exatamente trazendo a possibilidade e a análise, né, de especialistas sobre essa história. Será que dá para reduzir as nossas folgas? Seria bom, né, Brian, ter mais folga, não seria? Pra gente é difícil, né, Rafa? Não tem como ter jornal um dia da semana no outro, não, mas seria interessante. Pois é, você vê os impactos econômicos. Nem todos os quadros profissionais conseguem se enquadrar. Tem empresário que diz que não teria condições de arcar com aumento de custos, poderia provocar desemprego, mas sonhar não custa nada. Então a discussão tá por lá. Se vai dar em alguma coisa, a gente vai ter que aguardar para ver exatamente. E aí esperar. Agora a gente tem um retrato, né, de como é que os deputados estão se posicionando. Não é isso, Brian? Pois é, Rafa. Nessa escala 6x1, os profissionais com carteira assinada trabalham 6 dias da semana consecutivos e têm apenas um descanso semanal, totalizando as 44 horas de trabalho máximas definidas por lei. Este é um modelo muito comum na indústria, no comércio, restaurantes e mercados, por exemplo. Neste projeto de lei está proposto, além do fim da escala 6x1, a implantação da escala 4x3, que é quando o trabalhador cumpre jornada de trabalho de segunda a quinta, por exemplo, e folga na sexta, sábado e domingo. E quem traz mais detalhes dessa PEC e como está o apoio a essa medida na Câmara é o editor-chefe do portal ric.com.br, Eric Mota. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Brian. Boa tarde, Rafa, e a todos que nos acompanham. Esse tema tem dado o que falar, viu? E tem repercutido muito, em especial nas redes sociais, com a grande pressão de ambos os lados da balança, né? Tem muitos empresários ou muita gente mais voltada aos direitos ali de quem tenta empreender no Brasil. Por outro lado, muitas pessoas que trabalham nessa escala 6x1 favoráveis à proposta que acaba com ela. Vamos lá. Essa é uma proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC. Ela propõe, portanto, o fim dessa escala de 6 dias trabalhados por um dia de folga e, como o Brian bem colocou, altera isso para 4 dias trabalhados para 3 de folga. Acontece que, por se tratar de uma PEC, são necessárias pelo menos 171 assinaturas e, até o momento, o projeto só alcançou 134, ou seja, 78,36% do total de assinaturas necessárias. Esse texto, eu li o texto e ele fala o seguinte, ele chama isso de duração normal de trabalho, que essa duração normal de trabalho não será superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com a jornada, portanto, de trabalho de 4 dias trabalhados para 3 dias de folga. Segundo a justificativa apresentada pela relatora deputada federal, líder do pessoal na Câmara dos Deputados, Érica Hilton, esse texto ele traz avanços, ele vem a somar com os avanços na redução da escala de trabalho. Afirma que esse tipo de avanço só foi conquistado ainda no âmbito de muitas negociações coletivas de trabalho em contextos de mobilizações para fazer aquilo que a Érica chama de bloqueio patronal e assim conseguir negociar. O trabalho semanal, porém, ainda, segundo a deputada, na situação atual do Brasil na relação de trabalho e trabalhador, é muito negativa para o trabalhador e muito favorável ao patrão, aos donos das empresas. É isso que a deputada afirma. E adiante dessa justificativa que Érica Hilton, do PSOL, autora do projeto, propõe a redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais. Vamos lá, como estão os apoios, que é a pergunta do Brian, para essa proposta? A PEC apresentada, então, pela líder do PSOL na Câmara dos Deputados, encontrou bastante resistência parlamentar, em especial no campo conservador, o campo liberal na economia e também no campo conservador nos costumes, aquele campo, traduzindo aqui, de direita dentro do Congresso Nacional. Porém, nos últimos dias, saltou de apenas 71 adesões para 134 adesões. Como que teve esse salto? Com muita mobilização via redes sociais, tanto com influenciadores favoráveis, quanto com influenciadores contrários à proposta. A discussão nas redes movimentou os corredores do Congresso Nacional e levou muitos deputados a assinarem essa proposta. Vou trazer aqui alguns posicionamentos, Brian e Rafa. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, por exemplo, ele afirmou nesta terça-feira, em entrevista à Rádio Itatiaia, que se opõe ao fim da escala 6x1.
Ele diz o seguinte, abre aspas, eu sou favorável sempre à questão da livre negociação entre empresa e trabalhador. Se alguém foi contratado para folgar 2 vezes por semana, se isso foi pactuado entre as partes, ótimo. Agora, se foi pactuado para folgar 1 vez por semana e ambas as partes concordaram, ótimo. Na mesma linha, o deputado federal do Congresso Nacional, Nicolas Ferreira, do PL, ele afirma também ser contrário a essa proposta. Para o deputado, a PEC proposta pela deputada Erika Hilton, ela obrigaria empresas a contratarem mais funcionários e este aumento de despesa iria aumentar o desemprego e a informalidade. Já aqueles que são favoráveis falam o contrário, que como teria mais gente empregada, teria mais gente com dinheiro circulando, isso movimentaria a economia. Vamos para os especialistas, para os setores impactados? O que diz a Confederação Nacional do Comércio? A Confederação afirma que caso haja, de fato, essa redução na jornada de trabalho do brasileiro, isso só poderia acontecer se tivesse diminuição também dos salários do trabalhador. A Confederação Nacional do Comércio fala o seguinte, abre aspas, embora entendamos e valorizemos as iniciativas que visam promover o bem-estar dos trabalhadores e ajustar o mercado às novas demandas sociais, destacamos que a imposição de uma redução da jornada de trabalho sem a correspondência da redução de salários implicará diretamente no aumento dos custos operacionais das empresas, é isso que diz a Confederação em nota. A entidade, vale lembrar, representa mais de 4 milhões de empresas que são responsáveis por 23,8 milhões de empregos, sejam eles diretos ou indiretos. Em nota, o Ministério do Trabalho, por sua vez, até concordou mais ou menos, falou que concorda mais em partes e deixou ali a discussão para o Congresso. Disse o seguinte, esse é um tema que exige o envolvimento de todos os setores em uma discussão aprofundada e detalhada, levando em conta as necessidades específicas de cada área, visto que há setores da economia que funcionam ininterruptamente. Vamos lembrar aqui, shoppings, restaurantes, mercados, esses setores, para o Ministério do Trabalho, poderia vir a ser prejudicado, por isso é necessária uma discussão aprofundada. Já o vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou durante discurso na COP29, em Bangu, no Azerbaijão, que a redução da jornada de trabalho é até uma possibilidade. O que diz o Alckmin? Isso ainda não foi discutido, mas acho que é uma tendência no mundo inteiro. À medida que a tecnologia avança, você pode fazer mais com menos pessoas, você ter uma jornada melhor. Esse é um debate que cabe à sociedade, ao parlamento, a sua discussão, declarou Geraldo Alckmin. Essa proposta de acabar com 6 por 1 foi encampada pela primeira vez por Rique Azevedo, fundador do movimento Pela Vida Além do Trabalho, vereador eleito pelo pessoal do Rio de Janeiro nessas últimas eleições de 2024. O militante afirma que a escala atual de trabalho priva os funcionários de momentos de lazer e ele classifica o modelo atual, que está em vigor desde 88, como escravidão ultrapassada. Porém, mesmo que esse projeto alcance as 171 assinaturas, está caminhando para isso, há um longo caminho para ser aprovado, porque ele trata de uma PEC, ou seja, uma alteração na Constituição Federal de 88. E aí, meu amigo, tem um ritmo todo especial no Congresso Nacional. Vamos lá. Conseguiu as 171 assinaturas. Aí a PEC tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a famosa CCJ da Câmara dos Deputados. Aí essa comissão ela vai avaliar se o projeto ele viola ou não as chamadas cláusulas pétreas da Constituição, ou seja, aquelas que não podem ser alteradas. Na teoria, seria apenas isso que essa comissão avalia. Na prática, a comissão acaba avaliando ali também um pouco do teor do projeto, mesmo não sendo isso que ela se dispõe a fazer. Caso aprovado, então, por esse colegiado, pela CCJ, aí a proposta passa por uma comissão especial. E a comissão especial pode alterar completamente a proposta original, como você volta e meia vê, aí vem o projeto proposto pela deputada, ele vai para a mão de um relator, e aí esse relator pode alterar, e ainda pode ter um projeto que vai contra aquilo que disse o relator, enfim. Pode chegar no final da tramitação na comissão especial um projeto completamente diferente daquilo que inicialmente foi proposto. Pode-se passar ainda o texto por comissões temáticas,
por exemplo, a Comissão do Trabalho, e aí vai para o plenário da Câmara dos Deputados. Chega lá, é outra batalha, porque precisa de ao menos 308 votos favoráveis na Câmara dos Deputados. A gente está falando de 3/5 dos deputados. Em 2 turnos, podendo de novo ser alterado com as suas chamadas ali emendas que são aprovadas no plenário. Beleza, aprovou em 2 turnos. O que acontece agora, Eric? Tá valendo? Não. Vai para o Senado. Começa tudo de novo. E aí, no final da ponta lá, só para a gente adiantar, chegando no plenário, são necessários 49 senadores. E se esses senadores alterarem substancialmente o projeto, ele volta tudo de novo na Câmara dos Deputados. E somente então, se aprovado por tudo isso, e é esse outro texto final, que não necessariamente é o proposto, dificilmente inclusive na origem de sua tramitação, é que ele é promulgado e passa a valer a escala 6/1. Então está dividindo as atenções, tem pouca gente do mercado aprovando e ainda assim encontra muita resistência em um longo caminho pela frente. Brian, Rafa? Olha, essa discussão ganhou tanto corpo que, de um lado, tem o influenciador Léo Picon, que foi colírio de uma revista infanto-juvenil, criticando a medida, e do outro, a cantora de funk Valesca Popozuda defendendo. Então isso tem repercutido muito na internet, mas o nosso jornal é estadual, Eric. Eu queria saber como é que os paranaenses se manifestaram sobre isso. Até aqui a gente teve 5 parlamentares apenas se manifestando, todos eles do PT. Carol D'Artora, Gleisi Hoffmann, Tadeu Venere, deputado Welter e deputado Zeca Dirceu, todos do PT, estão favoráveis a essa proposta, são esses que se manifestaram. Vale lembrar que o portal ric.com.br está cobrindo esse tema e a gente traz todas as novidades. Basta acessar ric.com.br. Eu volto para o estúdio. Obrigada, Eric, pelas informações. É isso, um debate que tomou conta das redes sociais e que vem dividindo muito opiniões. Eu destaco, inclusive, um post viral que traz a seguinte mensagem, né? Eu apoio a redução da jornada de trabalho, só não fechem a farmácia do meu bairro sábado à tarde, por favor. Então é um debate que começou, inclusive, nas redes sociais, de uma forma um tanto orgânica, né? Com um balconista de farmácia, esse que o Eric mencionou, o Rick Azevedo, ele postou um vídeo no TikTok fazendo um grande desabafo sobre o cansaço e a indignação de trabalhar 6 dias da semana para folgar um. Aí, esse vídeo teve uma repercussão gigantesca, viralizou, foi a partir dos comentários e do engajamento nessa postagem que ele criou esse movimento do VAT, que é o Vida Além do Trabalho, né? E aí surgiram grupos de WhatsApp em todos os estados, isso acabou ganhando a atenção da deputada Érica Hilton, que foi quem abraçou esta proposta na Câmara dos Deputados, e o próprio Rick conseguiu capitalizar politicamente essa questão, porque aí ele acabou se elegendo um vereador estreante no Rio de Janeiro nessas eleições municipais. A petição pública que ele lançou a respeito dessa história tem mais de 1.300.000 assinaturas. Vai atualizando esse número, né? Vai subindo a cada instante, porque tem, obviamente, uma pauta que bate muito no coração de cada trabalhador. Quem é que não gostaria de sonhar com uma vida onde você possa colocar lá o Domênico de Masi em prática, né? O ócio criativo, relaxar mais tempo, ficar mais tempo com a família. Agora, tem impactos econômicos. Pense nos pequenos negócios que são apontados como os possíveis mais afetados diante disso. E são os principais geradores de emprego, inclusive. Como é que fica a situação daquele empresário? Vai ter que contratar alguém para colocar a escala de folga, a escala de trabalho, ou vai pagar menos para o trabalhador? E aí vai valer a pena? Isso tudo não está especificado. A autora da proposta já disse que tem a disponibilidade de trazer esse debate com esses contornos, tem abertura para trazer, mas há quem diga que isso é uma conversa que não vai a lugar nenhum. Não é o primeiro projeto que é apresentado nesse sentido, tem proposta lá no Congresso desde 2019, com mudanças na proposição e na sugestão para reduzir escala. O Brasil já aderiu. Em 1988, inclusive, o Eric até falou ali sobre essa nossa realidade. A gente tinha 48 horas de trabalho semanais, foi feita uma redução para 44, sem reduzir salários. Agora, será que a gente consegue, nessa nova realidade, esticar ainda mais? Será que é possível? O Eric pontuou, são necessárias 171 assinaturas lá em Brasília, porque isso equivale a 1/3 da Câmara dos Deputados. Até uma hora atrás, quando eu acompanhei, era esse número que ele registrou mesmo, 131
44 assinaturas. Mas já existem outras manifestações também contrárias e setores que vêm se preocupando. A Confederação Nacional do Comércio emitiu uma nota nacional aí dizendo, opa, calma lá, isso vai aumentar custo para as empresas, pode aumentar risco de demissão, né? Ninguém é contra qualidade de vida das pessoas, mas existe o fator do custo Brasil. E aí, será que seria possível, por exemplo, uma contrapartida do governo, desonorando folha, reduzindo impostos? Pouco provável, né? O governo está lá lutando para descobrir onde é que vai cortar na própria carne, para apresentar esse pacote de gastos que não vem nunca, não aparece nunca. Eu tô me sentindo na peça do Beckett esperando o Godot, fica esperando na mesa, não chega ninguém até o final do espetáculo. Cadê esse pacote que não vem, não sabe de onde tira recurso, então como é que faz? E aí, no fim das contas, existiu uma divisão política em relação a isso, né? Porque a esquerda encontrou uma pauta para se abraçar e se agarrar fortemente depois de um fracasso eleitoral muito grande e de uma dificuldade de conversar com a população, que era o entendimento, inclusive, de nomes do PT, por exemplo, né? E aí agora você vê que há uma pauta e um debate que vai tocando as pessoas. Nossa, já pensou se eu pudesse folgar mais, se eu tivesse uma semana menor, se eu pudesse trabalhar de segunda a quinta, como diz essa proposta, e tivesse sexta, sábado e domingo? Então a gente tem uma capitalização inegável política em torno do assunto, enquanto que a direita vem dizendo, olha, isso não. Isso é uma proposta de uma deputada do PSOL, não se concretiza em realidade, tem prejuízos econômicos e é um debate que se apresenta e que deve avançar na sociedade. Lá no Congresso a gente vai entender o poder de pressão, até sexta-feira eram 70 assinaturas. A partir do momento que a população começou a colocar isso em trending topics, marcar deputado, elas foram aumentando, mas tem todo um caminho bastante longo para esse debate e, pelo visto, os resultados políticos podem se apresentar muito antes do que os resultados práticos, no sentido de mudar mesmo efetivamente alguma coisa na vida de quem trabalha. Rafa, a gente tem que chamar um intervalo, mas eu queria aproveitar que o Eric está conosco. A gente recebeu ali no nosso chat, a Mariline Kess de Lima perguntou se o Eric tomou água, porque foi bem profundo, ele trouxe bastante detalhes pra gente. Eu quero saber se tá tudo bem, se o Eric consegue hidratar a garganta aí. Consigo hidratar a garganta, tô aqui com meu copo quase vazio, tomo toda hora. É um assunto que dá fôlego, até meu cabelo fica bagunçado, Brian Valência.